Olá, estamos na disciplina Práticas em Humanismo e Existencialismo e a aula de hoje está intitulada no meu cronograma como Práticas Clínicas. É claro que para falar sobre esse tema, práticas clínicas, eu preciso fazer um recorte. Em apenas uma aula eu não consigo abordar quais seriam as práticas clínicas na psicologia humanista e na psicologia existencial, de maneira geral. Então, vamos ao recorte. Para tanto, eu vou utilizar um capítulo do livro Tornar-se Pessoa. Para abordar a teoria rogeriana, tenho usado com muita frequência esse livro, Tornar-se Pessoa. E o capítulo que nós vamos trabalhar hoje tem o título A Psicoterapia Considerada como um Processo. Então, nesse recorte, a gente procura entender como é que a psicologia humanista entende o processo de modificação da personalidade por intermédio da psicoterapia. Recordando que essa modificação da personalidade não tem por objetivo primeiro a supressão de sintomas ou o ajustamento da pessoa às exigências sociais, mas é uma busca de modificação da personalidade a partir das necessidades internas dessa personalidade. Essa modificação buscaria o ajustamento, sim, mas não necessariamente o ajustamento às exigências externas, e sim o ajustamento ao modo próprio de cada um ser e se conduzir diante da vida. Então, esse processo buscaria uma modificação em direção a maior autonomia da pessoa e maior autenticidade, para que a pessoa tenha uma transformação de si mesma em direção a si mesma. Posso até citar um livro de um outro autor, o Rollo May, tem um livro intitulado O Homem à Procura de Si Mesmo. Aliás, esse livro do Carl Rogers, Tornar-se Pessoa, esses dois títulos trazem a ideia de tornar-se quem você é. Então, o processo de modificação da personalidade em psicoterapia humanista e existencial é um processo que se encarrega de trazer a verdade de cada um, a verdade do ser, a verdade do sujeito, a verdade de quem se é, a autenticidade. Pois nesse capítulo, o Carl Rogers identifica 7 fases na psicoterapia, mas eu vou falar da primeira, vou falar das intermediárias de uma maneira geral e da última fase de modificação da personalidade na psicoterapia. De maneira geral, quando inicia uma psicoterapia, essa pessoa pode chegar de uma maneira a apresentar uma comunicação consigo muito impessoal. Essa pessoa chega à psicoterapia sem conhecer verdadeiramente a si mesmo e sem essa capacidade de se comunicar consigo mesmo. A comunicação desse cliente geralmente se refere a assuntos exteriores. A pessoa chega falando de tudo e de todos, menos de si mesma. Comumente, os sentimentos e os significados pessoais não são apreendidos ou reconhecidos como tais. Os construtos pessoais são rígidos, então muitas vezes quando a pessoa inicia uma psicoterapia, ela tem concepções de mundo muito rígidas, que não compreendem ou não se integram a essa compreensão de um mundo que se transforma a todo instante e necessitaria um olhar também mais flexível em relação ao mundo, em relação às concepções de mundo. Então essa pessoa chega com esses construtos pessoais rígidos, concepções rígidas acerca do que deve e o que não deve acontecer, o que devo ou o que não devo sentir. As relações íntimas são evitadas, seria mais um ponto aí dessa pessoa que está iniciando a psicoterapia. São pessoas que podem ter muitos amigos, mas essas amizades são superficiais. Geralmente a pessoa tem dificuldade de desenvolver intimidade. Por quê?
porque a intimidade revela o eu profundo, e essa pessoa tanto não compreende quanto também teme o seu eu profundo. Então, ela evita relacionamentos mais íntimos. O cliente não tem boa comunicação consigo mesmo, então é aquela pessoa que não se escuta, não se compreende, o seu mundo interno, como eu falei, as camadas mais profundas de sua existência transcorrem de uma maneira em que a pessoa se desconhece, ela não se apercebe do que se passa dentro de si mesma, não ouve a si mesma, não se comunica consigo mesma. Apresenta uma imobilidade e fixidez. Então, essa pessoa tem dificuldade de se transformar, ela se mantém cristalizada, se mantém rígida, o que não o que a gente considera como a saúde do ser humano. A saúde do ser humano, ela está em sua flexibilidade, na capacidade do ser humano em ser flexível. Quando a pessoa se torna muito rígida e inflexível, provavelmente ela terá muito maior dificuldade de se relacionar e de transcorrer nesse mundo que flui e se transforma. Essa pessoa tem pouco reconhecimento quanto aos problemas pessoais e quanto à necessidade de mudança pessoal. Muitas vezes a pessoa chega num processo de psicoterapia esperando e até mesmo exigindo a transformação dos outros, falando sobre os outros, sobre os familiares, sobre o mundo ao redor, queixando-se desse mundo ao redor e com pouca compreensão de que a transformação precisaria acontecer a partir do seu íntimo, a partir de si mesmo. Inicialmente, a pessoa não percebe isso. Nesse capítulo, o Rogers comenta que alguns clientes chegam em fases mais adiantadas, né? Já mais flexibilizadas, a pessoa não chega tão cristalizada assim. Mas, para descrever bem o processo, ele começa descrevendo esse cliente que é uma pessoa totalmente enrijecida em si mesma e provavelmente com muitas dificuldades relacionais e de se relacionar consigo mesma, e muitas vezes até sintomas e doenças advindas desse modo inautêntico de viver. Com o transcorrer da psicoterapia, a pessoa vai começando a ter mais percepção acerca de si mesma. A pessoa começa a observar e a olhar para dentro de si mesma, a escutar a si mesma, a escutar o que se passa na profundidade de seu ser, até mesmo a reconhecer quem essa pessoa é. Então, dentro das fases intermediárias, a gente pode mencionar algumas transformações. Por exemplo, os sentimentos começam a ser expressos de maneira mais livre e localizados no presente. Porque também uma coisa que acontece no início da terapia é que quando os sentimentos começam a aparecer, os meus sentimentos, os sentimentos do cliente, eles aparecem de maneira distanciada, ou lá no passado, ou identificado em outra pessoa. À medida que essa psicoterapia vai transcorrendo, esse cliente começa a ter uma percepção de seus próprios sentimentos no momento presente, inclusive até mesmo na relação com o terapeuta. Os sentimentos começam a aparecer e o cliente se dá conta desses sentimentos e se permite, né? Ele desenvolve maior liberdade na vivência e na expressão de seus sentimentos. E com isso se desenvolve uma apropriação dos sentimentos. Então a pessoa reconhece os sentimentos como seus, porque no início da terapia geralmente a pessoa atribui a outros toda a culpabilidade ou responsabilidade do que acontece consigo mesmo. E a partir desse crescimento pessoal no processo de psicoterapia, a pessoa apreende, se apropria dos seus próprios sentimentos e começa a saber lidar com eles, né? Começa a ter uma maior instrumentalização para lidar com seus próprios sentimentos e para lidar com
os choques que os sentimentos provocam na relação com o outro. A compreensão da experiência e dos construtos pessoais acontece de maneira mais maleável e crítica, então a pessoa começa a perceber melhor a sua experiência, o que ela sente, o que ela vive, como ela reage aos acontecimentos do mundo. E esses construtos pessoais vão se tornando mais flexíveis, ou seja, as concepções de mundo. A pessoa começa a entender a relatividade das coisas, começa a entender que ela não precisa se colocar de maneira tão rígida diante de comportamentos dos outros, diante de concepções de mundo, de compreensões acerca do mundo. E essas compreensões começam a ser vivenciadas de um modo mais crítico. A pessoa começa a questionar mais, questionar o mundo e também questionar a si mesmo, né? Porque a princípio questionava-se somente o externo, numa tentativa de transformar o externo à imagem e semelhança de si. A partir de um desenvolvimento na psicoterapia, a pessoa começa a perceber que ela também é passível de crítica. Eu, cliente de psicoterapia, também sou passível de crítica. Eu também preciso olhar a mim mesma com esse olhar crítico e com possibilidade de fazer uma revisão de mim mesma, repensar os meus valores, repensar a maneira como eu me conduzo no mundo. Existe uma aceitação crescente das próprias contradições e incongruências. Então, no princípio, a pessoa vivia muitas vezes de maneira contraditória e incongruente, mas ela não se apercebia disso. Ela sempre responsabilizava a sua incongruência a partir de outros. Nesse momento intermediário de psicoterapia, a pessoa começa a se flagrar em contradição, ela se percebe incongruente, ela percebe que o que ela fala não combina com o que ela pensa, o que ela diz não combina com o que ela sente, a maneira como ela reage do mundo é uma maneira contrária à experiência interna que ela está vivendo, e a pessoa começa a perceber essas contradições, mas quando ela percebe isso, ela já tem confiança, uma confiança crescente, tanto no psicoterapeuta quanto em si mesma, a ponto de suportar essa contradição. Eu já falei em outras aulas que perceber a própria contradição é uma experiência ruim e desconfortável, porque ela nos quebra em nossa, muitas vezes enganosa percepção de nós mesmos, muito enaltecida, né? Nós nos percebemos frágeis, nós nos percebemos falhos. Isso é difícil, isso é duro, mas de certa forma faz parte desse processo em direção ao crescimento e à autenticidade. Para eu ser autêntica, para eu ser verdadeira, eu preciso compreender que eu também erro, que eu também tenho contradições, que eu também tenho limites e que é possível eu conduzir a minha vida relacional e a minha vida comigo mesma, mesmo reconhecendo esses limites e assimilando a compreensão desses limites. Então a aceitação de si mesmo é algo que vai crescendo, a pessoa se aceita mesmo dentro dessas limitações, né? E com isso a gente compreende também, essa pessoa começa a aceitar mais os outros, né? Quando eu sou tolerante comigo mesma, é mais fácil ser tolerante com o outro, né? E ainda uma conquista aí nesse processo de psicoterapia é a crescente responsabilização sobre os problemas e conflitos. A pessoa começa a tomar para si a responsabilidade do que acontece ao redor. Ela começa a se sentir mais responsável, inclusive pelos conflitos. Ela não apenas culpabiliza os outros pelos conflitos, ela reflete, ela tem autocrítica, né? Ela desenvolve autocrítica, ela percebe
de maneira crescente a sua responsabilidade mediante os conflitos vividos, e a partir daí ela pode se tornar mais flexível para não reproduzir sempre da mesma maneira, né? Porque uma tendência de uma pessoa rígida e inflexível é sempre reproduzir os mesmos comportamentos, justamente porque não tem autocrítica, não tem uma autorreflexão. A partir dessa autorreflexão é possível questionar a si mesmo e encontrar outros caminhos ou outros modos de ser no mundo. Então esse é a conquista que se alcança numa psicoterapia. Estamos falando mais precisamente da concepção de Carl Rogers. Então essa pessoa no processo de psicoterapia vai alcançando essa possibilidade de ajustamento consigo mesma, né? De aceitar a si mesma, compreender a si mesma, de desenvolver maior autonomia em relação a si mesma, ser levado a partir de um direcionamento interno e não simplesmente reagir a tudo que acontece no mundo e atinge essa pessoa. E essa pessoa vai seguindo em direção ao modo mais verdadeiro de ser, que o Rogers denomina como autenticidade, se torna uma pessoa mais autêntica. E aí ele descreve a fase final. Quando a pessoa chega nessa fase, ela percebe que talvez a psicoterapia já não seja tão necessária, ela pode seguir em crescimento, ela pode manter esse ritmo de crescimento mesmo após a alta da psicoterapia. Essa abordagem humanista de Carl Rogers compreende que a alta, né, o término da psicoterapia, ela é um acordo entre cliente e terapeuta. Se o cliente tem a capacidade de dirigir a si mesmo, o terapeuta não precisa dizer, você está pronto para ter alta. A pessoa vai se apercebendo disso e o terapeuta, claro, vai acompanhando e confirmando, né, essas percepções. Então, na fase final, a pessoa já tem a capacidade de perceber os seus sentimentos no momento atual e com maior riqueza e complexidade. Então a pessoa não precisa recorrer a subterfúgios de dizer que ela sentiu no passado. Não, ela reconhece, eu sinto agora, eu vivo agora, eu experiencio agora. E é como se essa pessoa mergulhasse na complexidade de suas experiências e enxergasse cada detalhe de sua experiência. Isso é compreender a complexidade de seus sentimentos e de sua experiência. Essa pessoa tem uma crescente aceitação de si mesma. Olha, é muito interessante isso, porque à medida em que a pessoa se percebe falha, contraditória, incongruente, vulnerável, à medida em que ela percebe isso, ao invés dela ter uma repulsa de si mesma, pelo contrário, ela tem uma aceitação de si mesma, ela tem uma tolerância, eu diria até um carinho por si mesma, de se aceitar dentro dessa fragilidade humana. Mas o Rogers compreende que a aceitação dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, dessas contradições, ela também evoca as forças internas que estavam, digamos, também enrijecidas e aprisionadas. À medida que a pessoa se percebe vulnerável, ela se percebe também com um poder de autorrealização, um poder de relacionamento consigo mesma e com o outro. Então, o perceber-se em suas fragilidades e vulnerabilidades não significa cair a autoestima. A pessoa se percebe frágil e por isso diminui a autoestima. Não, a proposição de Rogers não é essa. A proposição de Rogers é, à medida que se compreende a integralidade de si, os aspectos de força são também evocados, são também trazidos para uma realização. Então essa pessoa tem uma crescente aceitação de si mesma e um crescente sentimento de potencialização de si mesma, de fortalecimento de si mesma, no sentido de seguir adiante com a vida da maneira que sou, com forças e fraquezas. E aqui a gente pode fazer um comentário que muitas vezes
o aprisionamento das forças acontece justamente quando se nega as fraquezas, né? Quando nós negamos o quão somos insuficientes diante das situações do mundo e ficamos mantendo uma fachada de força, essa força se mantém apenas como fachada. A força verdadeira de si mesmo não aparece, não transparece, não tem liberdade de se expressar. A liberdade de expressão da força humana ocorre mediante o reconhecimento de uma integralidade humana que é também fraqueza e vulnerabilidade, defeitos, e essas questões que muitas vezes nós não gostamos muito de assumir, mesmo porque nós associamos isso à baixa autoestima, né? Muitas vezes achamos que você reconhecer a sua falha é a mesma coisa que você não gostar de si. E a proposta de Rogers não é essa. Você pode gostar muito de si mesmo. Você pode ter um forte apreço pela sua vida, pela sua existência mesmo, se reconhecendo em seus pontos menos elogiáveis, né? Menos dignos de elogio. E bom, seguindo aí, né, essa pessoa que quando está chegando no fim da psicoterapia, nas últimas fases do processo de psicoterapia, ela tem seus construtos pessoais mais flexíveis e compreendidos como provisórios. As concepções de mundo, né? Nós compreendemos o mundo de uma maneira mais flexível. Nós compreendemos que se uma verdade é válida em determinada situação, ela já não é válida em outra situação. E que as verdades, elas vão se transformando no transcorrer da vida. E eu aceito isso, eu me sinto tranquila diante disso. E eu não preciso mais me agarrar a verdades inflexíveis, porque dentro desse meu modo de ser humano e do mundo em que eu vivo, que sofre sempre transformações, as verdades também vão se transformando e o cliente começa a vivenciar isso de uma maneira mais tranquila. E existe um desenvolvimento contínuo da capacidade de intimidade relacional. Então essa pessoa não precisa mais de fachada, ela não precisa mais fingir uma perfeição e fingir uma força diante do outro. Então ela pode, digamos assim, se desnudar para o outro, ela pode desenvolver uma verdadeira capacidade de intimidade relacional, porque ela se aceita tal como é, e ela terá essa capacidade de aceitar o outro tal como é, e já não haverá mais aquela questão da pessoa necessitar que esse outro seja o depositário de todas as culpas e de todas as falhas. Essa pessoa se permite ver mesmo em suas fraquezas, ela se permite ver em sua inteireza. E vamos reforçar aqui, quando a pessoa se permite ver em sua inteireza, a força emocional ela também aparece. A força de viver o propriamente si mesmo, ela se manifesta de uma maneira muito mais potente e é muito mais fácil essa pessoa se sentir realizada. Então, para concluir, né, a psicoterapia considerada como um processo por Carl Rogers é um processo em direção à autorrealização. A pessoa se sentir forte em si mesma, potente em si mesma, satisfeita de estar viva, satisfeita com a sua vida da maneira como ela é e seguindo o fluxo das transformações, as transformações dentro de si, as transformações relacionais, as transformações que acontecem no mundo, e a pessoa segue o fluxo dessas transformações, encontrando força e gratificação em sua própria vida. Então, esse era o recorte, né, das práticas clínicas. As práticas clínicas em psicologia humanista têm esse objetivo,
tem o objetivo muito mais do que suprimir sintomas. Suprimir sintomas seria apenas uma consequência. O objetivo de uma psicoterapia humanista, sobretudo a rogeriana, é trazer a pessoa para a fortaleza de si mesmo, para a integridade de si mesmo. E dessa maneira, essa pessoa teria muito mais a capacidade de se sentir gratificada com a sua vida e com suas relações. Por hoje é isso, até a próxima aula.